Festivais, parques temáticos e convenções podem ser incríveis quando bem organizados. Não há nada como compartilhar um momento épico com uma multidão de fãs que pensam como você. Mas às vezes as coisas não saem como planejado. Ou pior, eram golpes desde o início. Desde festivais de música onde as bandas simplesmente não apareceram, até eventos cuja propaganda enganosa deu muito errado. Esses são alguns eventos ao vivo que expuseram grandes fraudes, comportamentos horríveis e terminaram em grandes desastres. A fantástica fábrica de mentiras. Quando você pensa em Willy Wonka, o que vem à sua mente? O amado livro infantil? Uma das adaptações cinematográficas caprichosas? Não, essa aqui não. Ou é só uma sensação geral de calor, aconchego e nostalgia? Bem, tem um grupo de crianças na Escócia que provavelmente pensa em traição e promessas quebradas, porque é hora de falar sobre a experiência de chocolate de Willy. Em 2024, uma empresa chamada House of Illuminati, administrada por Billy Cole, decidiu lucrar com duas tendências recentes: a popularidade do novo filme de Wonka e o software gratuito de geração de imagens por IA. A empresa alugou um pavilhão em Glasgow, na Escócia, e criou material promovendo a sua experiência de chocolate de Willy, um evento não licenciado com base na fantástica fábrica de chocolate. O site do evento prometia que as crianças teriam um momento inesquecível, exibindo arte gerada por IA de paisagens cobertas de doces. Olhando agora, os sinais de alerta eram óbvios. Você nunca deve participar de um evento que usa tanta imagem gerada por IA no seu material promocional. Se eles tivessem alguma coisa para mostrar, eles iam mostrar. Depois de pagar 35 euros, pouco mais de 43 dólares, as pessoas que tinham ingressos chegaram e descobriram uma cena verdadeiramente decepcionante. Em vez de pirulitos gigantes, gomas coloridas e charmosos bastões de doces, os participantes foram recebidos por um pavilhão cinza, miserável e mal decorado. Não era nada como o que as imagens promocionais prometiam, e de alguma forma ficou ainda pior. A House of Illuminati contratou atores de verdade, como essa alegre Umpa-Lumpa aqui, só que eles receberam quase nada para trabalhar. De acordo com o ator, eles receberam scripts compostos de bobagens geradas por IA, que não faziam sentido algum, mas esperava-se que eles lessem de qualquer maneira. Mas o quão ruim isso poderia ser? Bom, vamos ler um trecho. Uma das minhas criações mais preciosas, o quebra-queixo anti-grafite, uma maravilha da ciência da confeitaria projetada para ajudar, não apenas qualquer alma, mas os incansáveis guardiões da limpeza, nossas amadas mães e sim, pais também, mas especialmente mães, do flagelo interminável de meias sujas espalhadas por aventureiros juvenis. Quer dizer que é isso aí que estão dizendo que vai tirar meu emprego? Apesar da vergonha, muitos dos atores decidiram aguentar para tentar alegrar o Dia das Crianças o máximo possível, embora talvez nem todos devessem ter ficado. Um ator teve que interpretar um personagem inventado, chamado o Desconhecido, que era um fabricante de chocolate maligno que vivia nas paredes. Sei lá, acho que eu perdi essa parte do livro. Enfim, isso foi o que as crianças acharam do Desconhecido. Why did he do that? O evento foi uma grande fraude e um caso óbvio de propaganda enganosa, a ponto de os pais chamarem a polícia para o local. A reação foi tão ruim que os participantes foram reembolsados e Billy Cole apagou todos os seus dados na internet e afirmou que o evento arruinou sua vida. Meu amigo, não foi o evento que arruinou sua vida, foi você mesmo. Ninguém te forçou a enganar as pessoas. Também descobriu-se que Billy publicou 17 livros gerados por IA, incluindo livros que negam vacinas. Claramente a tecnologia não está sendo usada pelas melhores pessoas. Woodstock 99. Ao ouvir falar em Woodstock, você provavelmente pensa em hippies, aquela coisa toda de paz e amor. Agora, pra mim, são pilares de fogo e rios de cocô. Mas pra entender o porquê, eu preciso voltar no tempo. O festival original de Woodstock, de 1969, reuniu alguns dos maiores músicos da década em nome da paz e para protestar contra a Guerra do Vietnã. O festival foi revivido duas vezes, uma em 1994, que sofreu com a lama intensa, e pela última vez em 1999, para evitar o erro lamacento
de 94, os organizadores escolheram um novo local perfeito para o seu festival hippie, uma antiga base militar. Sim, claro, exatamente o que os hippies originais de Woodstock imaginavam. O local foi escolhido porque era muito seco e árido. Claro, a razão de ser tão seco é porque o local era quente, quase sem sombra. Não parece a melhor escolha para um festival ao ar livre, certo? Embora houvesse água gratuita no evento, as filas rapidamente aumentaram para proporções insanas. Para piorar a situação, os vendedores rapidamente aproveitaram o calor e aumentaram os preços. Uma única garrafa de água disparou de 4 dólares para 12, mais de 20 dólares hoje em dia. Esses jovens já tinham gasto muito dinheiro em ingressos, cerca de 160 dólares, algo que chegaria a uns 300 atualmente, e em troca o festival continuava a lucrar em cima deles. Foi quando as tensões começaram a aumentar na multidão, e eles não foram ajudados pela situação dos banheiros. Os banheiros públicos estavam entupidos e inutilizáveis após um único dia. A equipe médica insuficiente foi rapidamente sobrecarregada, devido a mais de 1000 pessoas precisarem de tratamento por exaustão pelo calor. Em vez de gritar o nome do cantor Kid Rock, a multidão começou a gritar água. Eu sei que parece difícil de acreditar, mas houve uma época em que as pessoas gostavam do Kid Rock. Durante o show do Limp Bizkit, o vocalista Fred Durst incentivou a multidão de 400 mil pessoas a extravasar sua raiva, meio que literalmente fazendo a coisa pegar fogo. A multidão finalmente explodiu em violência quando os organizadores interromperam o show do Fatboy Slim, provavelmente porque estava se tornando uma festa de paz e muito amor na multidão. As pessoas romperam os canos d'água que levavam às fontes. A água agora jorrava facilmente para todos aproveitarem. Só que não parava. Logo, esses jatos d'água transformaram o campo anteriormente seco em um pântano espesso e lamacento, exatamente o que o local deveria evitar. Eles também fizeram questão de mostrar aos artistas a sua insatisfação ao atirar garrafas neles. É só olhar para todo esse plástico voando no palco. Ainda assim, poderia ter sido pior. A cantora Sheryl Crow afirma que jogaram cocô nela enquanto ela estava no palco, e ela provavelmente tá certa. Não tem um jeito mais sutil de falar isso. A lama que agora estava em todo lugar estava contaminada com dejetos humanos. É isso mesmo. A coisa marrom que todos estavam curtindo era na verdade um coquetel fétido de lama e excrementos humanos dos banheiros comprometidos. No terceiro dia, a multidão cansada, sedenta e coberta de fezes finalmente voltou sua raiva para o festival em si. Palcos que não puderam ser destruídos foram queimados. Quando a poeira baixou, o Woodstock 99 havia tirado 3 vidas e causado centenas de milhares de dólares em danos. Ao final de tudo, os organizadores foram processados por negligência, um processo que duraria mais de 10 anos. Eles tentaram trazer o Woodstock de volta em 2019 para o seu aniversário de 50 anos, mas a ressaca do escândalo do Woodstock 99, mais uma batalha legal que custou dezenas de milhões de dólares para os principais patrocinadores, garantiram que o Woodstock ficasse em 99. A escola falsa. Existe algo mais sagrado nos Estados Unidos do que o futebol americano. Quer dizer, tem a religião. Mas vamos lá, né? Não dá pra assistir adolescentes não remunerados sofrendo ferimentos debilitantes por pura diversão na igreja. Bem, em 21 de agosto de 2021, um jogo de futebol americano televisionado atingiria níveis bíblicos de destruição. A IMG versus Bishop Sycamore. No final do jogo extenuante, a IMG humilhou seus oponentes, vencendo por devastadores 58-0. Se você tá se perguntando como uma perda tão dramática é possível, a resposta é simples. Bishop Sycamore não era uma escola de ensino médio de verdade. Isso mesmo, Bishop Sycamore como instituição de ensino não existia. Foi ideia do técnico Roy Johnson, visto aqui parecendo incrivelmente confiável. Durante toda a sua vida, Roy sonhou em treinar futebol americano no ensino médio. Infelizmente, ele foi impedido de perseguir esse sonho só porque não tinha credenciais, habilidade ou capacidade de ensinar. Só que ele elaborou um plano inteligente, e por inteligente eu quero dizer bem maluco. Ele começaria sua própria escola, mas em vez de ensinar coisas sem importância, como matemática, ciências ou inglês, seus alunos jogariam futebol americano o dia todo, todos os dias. Surpreendentemente, esse plano funcionou. Apesar de não ter currículo, professores ou terrenos permanentes, Roy conseguiu recrutar vários jovens desesperados para sua recém-batizada Bishop Sycamore High, que logo passou a ser abreviada como BS High. Roy cortou custos e enganou todos ao seu redor sempre que pôde. No documentário BS
B.S. High, que aliás é muito louco. Ele conta como ligava para um supermercado de manhã e fazia um pedido de uma dúzia de frangos assados. Ele então esperava o dia todo e aparecia logo antes do horário de fechar para comprar os frangos com grandes descontos para alimentar o seu time. Para acomodação, Roy estourou vários cartões de crédito pagando para os alunos ficarem em um hotel, enquanto seus pais pensavam que eles estavam frequentando uma escola normal. Porém, tudo valeu a pena, porque depois de meses de treinamento extenuante, Roy conseguiu um jogo com o prestigiado IMG, e então descobriu-se que ele tinha criado o pior time a pisar no gramado. O Bishop Sycamore era tão ruim que até os comentaristas profissionais começaram a especular em meio à partida se o jogo tinha algum engano. Mas, para ser justo com os jogadores, eles foram treinados por um psicopata que roubou os anos mais importantes da sua formação como parte de uma busca de visão pessoal. Você pode não se surpreender ao ouvir isso, mas acontece que Roy tinha problemas financeiros e estava muito endividado. Logo após o jogo contra a IMG, Roy deixou o cargo de técnico do seu próprio time falso e em 2023 entrou com um pedido de falência. Esperanças frustradas. Embora já tenha passado do seu auge, em 2014 o Tumblr estava em alta. O site de mídia social ostentava cerca de 34 milhões de usuários ativos que geraram 100 milhões de postagens somente no primeiro trimestre daquele ano. Claro, metade dessas postagens eram fanfics de Sherlock, mas ainda conta. Capitalizando a popularidade do site, alguns fãs decidiram organizar a TumbleCon em sua homenagem. Porém, descobriu-se que a convenção não foi sancionada pelo próprio Tumblr, então foi rapidamente renomeada para DashCon. A convenção de julho contaria com painéis, meet and greets, gravações de podcast e uma apresentação de uma banda popular do Tumblr, chamada Steam Powered Giraffe. 2014 foi uma época muito diferente. Um mau presságio inicial para a convenção foi o fato de que, com um ano de antecedência, os organizadores fizeram solicitações de voluntários. Se você trabalhasse 20 horas para a convenção, de graça, teria o seu ingresso reembolsado. Bom, eu suponho que valeu a pena ver palestras tão emocionantes como homens britânicos com maçãs do rosto. Ainda assim, eles estimaram que cerca de 5 mil pessoas apareceriam. Então, eles deram uma entrada parcial no Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel de Illinois, concordando em pagar o resto da conta com a receita das vendas de ingressos. Bom, 11 de julho chegou e o primeiro dia da DashCon foi um sucesso incrível. Não, tô brincando. Foi um fracasso horrível. Eles esperavam algo entre 13 e 7 mil participantes. Foram apenas 350 pessoas, quando quase ninguém apareceu. De acordo com a sua política, o Renaissance exigiu que o resto do dinheiro que eles deviam fosse pago adiantado, ou então eles iam fechar a convenção. Então os organizadores se voltaram para os seus participantes, pedindo os 17 mil dólares extras que eles precisavam para manter a DashCon acontecendo. Milagrosamente, os participantes frustrados se mobilizaram e arrecadaram o valor. Só que esse foi só o começo dos problemas. Como os participantes logo descobriram, surpreendentemente havia realmente muito pouco sendo oferecido nessa convenção. Uma atração principal que eles ostentavam era a piscina de bolinhas. Embora você possa imaginar um clube ou discoteca cheio de bolas coloridas, a realidade é muito mais triste. Acho que cabem uns 2 adultos aí, se eles conseguirem passar por cima da indignidade de entrar nesse negócio, claro. Para piorar a situação, vários eventos e painéis foram simplesmente cancelados. O famoso podcast Welcome to Nightville se reuniu na DashCon e descobriu que os organizadores não reservaram hotel para eles, e eles não tinham condições de pagar. Frustrados, eles cancelaram sua apresentação, o que dá para entender. Só que os participantes não foram informados disso até depois de esperarem horas pela apresentação, levando a esse momento e uma provocação icônica. 1, 2... Outros convidados também desistiram, incluindo o podcast The Baker Street Babes e... a banda Steam Powered Giraffe. Se você ficou triste, não se preocupe. Em compensação pelos cancelamentos, os participantes foram instruídos a reivindicar 1 hora extra na piscina de bolinhas. Oba! Como você pode imaginar, isso não consolou as pessoas. Os organizadores tiveram que se desculpar formalmente pela convenção ter sido uma catástrofe, além de ela ser rotulada como uma farsa total e rapidamente se tornar o evento com mais memes de 2014. Eu só fico triste que o mundo nunca tenha aprendido sobre homens britânicos com maçã do rosto. Festival do Fracasso. Em 2017, o Fyre Festival conquistou a internet, mas não de um jeito bom. Foi anunciado como um festival de música de luxo nas Bahamas, que aconteceria em uma ilha que já foi propriedade do chefão do crime Pablo Escobar. Foi criado pelo músico Ja Rule e um cara chamado Billy McFarlane. A programação final anunciada para o Fyre Fest incluía artistas como Pusha T, Blink-182, Lil Yachty e muitos outros. Infelizmente, nada da banda Steam Powered Giraffe, embora os ingressos não fossem baratos de forma alguma.
alguma, eles também não eram nada baratos para algo que se anunciava como um festival de férias de luxo. $1.500 cobririam seu voo, acomodação, refeições e ingressos. Um pacote VIP por $12.780 incluía 4 ingressos, acesso ao iate e acomodação em espaços rústicos com tendas. Parece legal, e a ilha na propaganda certamente é linda, embora esteja cheia de pessoas bonitas como supermodelos e estrelas do Instagram. Mas, como se vê, a ilha apresentada no material não foi onde o festival acabou acontecendo. Isso porque os verdadeiros donos da Ilha das Bahamas não queriam que o fato de que ela já foi propriedade de Pablo Escobar fosse revelado. Mas o nome de Pablo estava em todo o material promocional, então só aí o acordo já fracassou. Muitas pessoas que tinham ingressos nem mesmo descobriram esse fato, já que alguns voos para o novo local, a ilha Great Exuma, foram cancelados na noite anterior devido ao mau tempo. Acontece que eles tiveram sorte, já que outro cancelamento de última hora veio dos fornecedores do festival, porque os organizadores se recusaram a pagar seus custos. Apesar de ser um grande problema que normalmente encerraria qualquer outro evento dessa escala, os organizadores imaginaram que ainda poderiam prosseguir. E isso ainda não é o pior. Eles não consideraram a espera da alfândega para os equipamentos que precisavam enviar para a ilha. Então os banheiros, chuveiros e estações de água não chegariam à ilha a tempo. E quanto aos itens que eles conseguiram levar para lá, Billy não pagou seus impostos. Por quê? Bem, os organizadores tinham estourado a maior parte do orçamento meses antes, em iates, modelos e postagens patrocinadas no Instagram. Um relatório alegou que $1,2 milhão foi por serviços de Bella Hadid, Shanina Sheikh e Hailey Bieber, que eram apenas algumas das muitas modelos mostradas nos anúncios do festival. E então, sem dinheiro para pagar por qualquer outra coisa, as primeiras pessoas começavam a chegar na ilha, e levou apenas 10 segundos para elas perceberem que tinham sido enganadas. Lembra daquelas tendas rústicas que pareciam chiques? Bom, parece que essa era uma maneira chique de dizer que estavam hospedadas em tendas de assistência a desastres. As pessoas imediatamente notaram que algumas dessas tendas não tinham camas e que não havia água para abastecimento. Só piora. Então, disseram a eles que as tendas não tinham reservas e que era tudo de graça. E aquela comida de luxo e jantares finos que foram prometidos. Bem, sem fornecedores, em vez disso, os organizadores tiveram que contar com qualquer pessoa da ilha que os ajudasse. E então, os convidados receberam o que parece ser um simples sanduíche de queijo e nada de água. Agora é um ótimo momento para lembrar que alguns participantes pagaram mais de $12 mil para estarem aqui. Se bem que a essa altura eu ia estar tão cansado desse desastre que talvez essas tendas fossem uma boa escolha. Mas, por pior que pareça, ainda não foi o fim. Quando ficou claro que o evento estava se tornando um desastre, todos os artistas desistiram. E ainda assim, os organizadores ainda tentaram continuar, até que as autoridades das Bahamas intervieram, depois que Billy não pagou impostos sobre mais itens importados que ele espalhou pela área, encerrando o festival depois de menos de um dia. Pouco tempo depois do festival fracassado, Ja Rule negou qualquer culpa pelo evento, em vez disso, transferindo a responsabilidade para Billy. Por sua participação em fraudar investidores e mentir enquanto estava sob investigação, Billy foi condenado a 6 anos de prisão. Embora esteja foragido, ele deve $26 milhões a investidores, detentores de ingressos e vendedores, e os seus ganhos teoricamente serão penhorados até que tudo seja pago de volta. Foi um final feliz? Bom, como vivemos num mundo de muita ironia, uma sequência do festival fracassado está atualmente em andamento. Galera, só um lembrete, dá pra gastar dinheiro em coisas boas, viu? Desastre dos balões. Crianças, façam as malas. Estamos indo pro lugar mais mágico da Terra, Cleveland. Como assim? Vocês acharam que eu ia falar da Disney? Bom, para explicar a confusão, vamos voltar para a década de 1980, quando a cidade de Cleveland estava em um péssimo estado. Ela estava enfrentando um declínio populacional e uma péssima imagem pública como um lugar sujo e deprimente, sendo apelidada de Mistake on the Lake, que significa erro no lago, desde a década de 1930. Em 1986, autoridades da cidade decidiram que a melhor maneira de colocar Cleveland no mapa eram balões. No ano anterior, a Disneyland ganhou o recorde de maior lançamento simultâneo de balões, soltando 1 milhão de balões no ar. Em parceria com a organização sem fins lucrativos United Way, a cidade de Cleveland decidiu colocar aquele rato presunçoso no seu lugar. Ao longo de vários dias, milhares de moradores de Cleveland se reuniram sob um container de 2 andares feito de malha e andaimes. Lá, eles encheram balão após balão, até que uma montanha imponente de 1,5
1,5 milhão de esferas coloridas de látex pairou sobre a cidade. Toma essa, Mickey! Em 27 de setembro, a cidade assistiu em êxtase enquanto eles soltavam os balões no ar, estabelecendo um recorde mundial no processo. Dificilmente parece que isso vai dar errado, né? Bom, infelizmente, para Cleveland, o tempo passa e os momentos perfeitos não duram para sempre. Embora muito pensamento tenha sido colocado em soltar os balões, descobriu-se que absolutamente nenhum pensamento foi colocado no que aconteceria depois. Muitos dos balões estourados e destruídos se espalharam pelas ruas e canais de Cleveland, causando desordem e vários acidentes de trânsito. Os balões à deriva também causaram grandes problemas no aeroporto Burke Lakefront, o que o forçou a fechar. Considerando que a maioria dos balões leva mais de 2 anos para se biodegradar, essa limpeza não foi nada fácil. Pior ainda, milhares de balões caíram no Lago Erie, e foi aqui que a farsa se transformou em tragédia. No dia do evento, 2 pescadores, Raymond Broderick e Bernard Souza, desapareceram. Quando a guarda costeira procura por alguém supostamente jogado ao mar, o que você acha que eles procuram? Normalmente, a primeira coisa que você vê é a cabeça da pessoa balançando na água. Agora olha essa filmagem. Dá para distinguir um ser humano de um balão nessa água? E como é que fica olhando de longe? Infelizmente, entre todos esses balões, a guarda costeira não conseguiu encontrar os pescadores, e os seus corpos foram levados para a praia alguns dias depois. Embora não haja como saber se os homens teriam sido encontrados se não fossem esses balões, uma das esposas dos pescadores processou a United Way, e o caso foi resolvido em termos não revelados. Houve vários outros processos movidos contra a cidade que variaram de tudo, desde perigo imprudente até ferimentos permanentes em cavalos, o que custou uma quantia de vários milhões de dólares. E, ironicamente, esse sim foi um erro no lago. O mistério dos furries. Se você não conhece os furries, então me desculpa, preciso te dar um curso intensivo. Furries são pessoas que gostam de se fantasiar de animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas, tipo andar sobre 2 pernas, falar, se endividar, já que uma dessas fantasias custa cerca de $10 mil, enfim, coisas humanas comuns. Embora as convenções de furries existam desde o final dos anos 80, como essa imagem do Conference Zero de 1989 prova, apenas uma das seguintes convenções foi realmente perigosa. Em 2014, a EntroCon foi realizada no Hotel Hyatt Regency O'Hare em Chicago. Furries se aglomeraram no evento para compartilhar a arte, apreciar as fantasias uns dos outros, curtir o som de um furry DJ, por mais bizarro que isso soe, e se enturmar com outros excêntricos com ideias semelhantes. Mas logo no início da convenção, os convidados começaram a reclamar de dores de cabeça e estômago, e não era a ração que eles estavam comendo. Em pouco tempo, 19 furries, alguns ainda fantasiados, estavam sendo levados às pressas ao hospital em péssimas condições. A equipe do hotel agiu rapidamente, suspeitando que um vazamento de gás fosse o culpado. Eles cercaram os participantes e os conduziram para um local seguro do outro lado da rua, que ironicamente estava sediando uma exposição de cães na época. Uma participante afirmou que o seu telefone explodiu em mensagens preocupadas de amigos e familiares, querendo saber se ela estava bem, o que rapidamente se transformou em perguntas sobre por que ela estava em uma convenção de furries. Que vergonha, mas infelizmente a história não fica engraçada por muito tempo. Os investigadores descobriram que em vez de um vazamento de gás, o culpado era cloro em pó que provavelmente foi deixado intencionalmente na escada do hotel, o que significa que o incidente provavelmente foi um crime de ódio contra furries. E o que é mais assustador é que o FBI e os agentes antiterrorismo investigaram o incidente, mas jamais prenderam alguém. Depois de todos esses anos, o culpado nunca foi encontrado. Parece uma boa ideia para um filme. Caos animal. Se a trágica história do ataque da EntroCon fez você se sentir simpático aos furries, espera até ouvir essa próxima história. De todas as convenções furry, nenhuma é tão infame quanto a Rainforest 2015. A convenção foi realizada entre 24 e 27 de setembro no Seattle Airport Hilton. E embora muitos dos eventos que falamos até agora tenham sido desastres devido à má gestão e falta de planejamento, o declínio da Rainforest 2015 foi por causa dos convidados. A convenção começou normalmente, mas conforme o fim de semana avançava, os participantes cederam aos seus animais internos, caindo em devassidão e destruição. Essa dança dos furries é a coisa mais saudável que você vai ver. Tudo começou com pequenos atos de vandalismo. Um elevador foi quebrado por convidados que forçaram a entrada. Vários convidados entupiram propositalmente a bomba da banheira de hidromassagem com toalhas enroladas, tornando-a inutilizável e exigindo milhares de dólares para consertar. Um banheiro no saguão do hotel foi destruído, liberando uma onda de água do vaso sanitário de
6 centímetros de profundidade. Os atos de incivilidade só ficaram mais ousados e flagrantes. De acordo com a equipe do hotel, alguns participantes começaram a colocar pôsteres nas suas portas, com imagens que, digamos que uma vovozinha não gostaria de ver no caminho para o café da manhã. E a partir daí só piorou. Os participantes começaram a praticar o que se chama de crinkling, que é, meu Deus do céu, o ato de usar fraldas adultas e ficar se contorcendo para fazer um barulhinho. Mas depois de um tempo parece que isso perdeu a graça. Então eles começaram a de fato usar as fraldas. E depois que elas estavam cheias, bom, eles não colocavam em latas de lixo. Elas eram deixadas em carros, estacionamentos, escadas. Bom, se isso acontecia em público, imagina o que acontecia nos quartos. Não, melhor a gente nem ver. Tentando o máximo para manter um ar de profissionalismo, o Hilton acabou colocando panfletos insistindo que eles retornassem ao que chamavam de procedimentos operacionais normais. Mas isso ainda não foi o pior. Assim que a convenção acabou, o Hilton enviou uma carta aos organizadores detalhando apenas alguns dos danos, bem como vários incidentes de uso de substâncias ilícitas no local. E não foram incidentes pequenos. Alguns deles precisaram da intervenção de policiais e paramédicos. Agora, a Rainforest tinha seguro que cobria todas as despesas e custos de danos. Então o Hilton não perdeu dinheiro. E a Rainforest pagou ao Hilton cerca de $1 milhão para hospedá-los. Mas o Hilton achou esse comportamento tão perigoso e abominável que cortou relações de vez com a Rainforest assim que pôde. A Rainforest de 2015 ganhou uma reputação tão terrível, já que as grandes redes de hotel se comunicam entre si, que a convenção, que acontecia desde 2007, nunca mais conseguiu encontrar um local disposto a sediá-la na costa oeste. Nossa, por que será, né? Meus amigos, quanto evento desastroso. Você já foi a algo que acabou sendo horrível, ou algum tipo de farsa? E como é que foi? Me conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.